Começando aqui para você um café com basquete. Tá servido? Tudo que você precisa saber sobre os times do NBB nessa temporada 25-26. Começando pelo todo-poderoso rolo compressor SESI Franca Basquete. O Franca pode se tornar o primeiro pentacampeão da história do NBB. Pentacampeão seguido, porque o Flamengo tem 7, hein? O arquirrival do Franca também montou um bom time, mas a gente vai falar do Flamengo depois. Hoje é porque o Franca pode se tornar o pentacampeão. Vamos lá. A grande real do SESI Franca é que eles sabem montar time. O Elinho Garcia não abre mão dos principais jogadores ali de confiança no elenco. Ano após ano tem algumas trocas importantes no elenco, mas o seu Big Three tá sempre ali. Jorginho, Lucas Dias e David Jackson. É um Big Three incontestável. Os caras são muito dominantes em território nacional. Para mim, o Jorginho e o Lucas Dias são os dois melhores jogadores do campeonato. Então já começa daí, né? Muitas vezes, no momento decisivo do campeonato, você ter o melhor jogador em quadra faz com que você tenha chances de ganhar muito maiores do que o seu adversário. E aí o Franca, inevitavelmente, na minha opinião, na minha visão, tem os dois melhores da quadra. O Lucas Dias, o jogador clutch, o mais decisivo do NBB, que assume o jogo em momentos importantes, e o Jorginho, o mais dominante. O melhor em quadra a quadra, um cara que defende múltiplas posições, então não tem mismatch com ele. É um armador com uma envergadura de 2,5 metros, que corta pra dentro e dá cravada. Você viu lá na Copa América, você lembra, né, o que eu tô falando? Bom, põe o replay, essa merece, põe o replay. Deixa o Vildossa pra trás, deixa ele pra trás. Corta pra dentro e plau! Receba! Tá louco. Esse lance foi absurdo, né? Costa a costa, crossover e dunk. O Jorge incrível, imparável. E o Lucas Dias também assumindo um protagonismo bonito na seleção brasileira. Foi bonito ver o desabafo dele também na coletiva de imprensa, dizendo que muitas vezes ele era desacreditado na seleção brasileira, que recebia muitas mensagens duvidando do potencial dele, que ele mesmo chegou a se questionar se ele merecia estar ali. Ô Lucas, LD, para com isso aí, irmão. Você é um dos maiores jogadores da história do NBB. Aos 28 anos, você já é pentacampeão. Tetracampeão do NBB Caixa pelo SESI Franca e campeão pelo Paulistano. O jogador mais clutch, matando bola, MVP do NBB, MVP de finais e agora conseguindo o merecido protagonismo na seleção brasileira. Você sempre foi cara decisivo, você sempre foi dominante e agora na seleção brasileira você também conquistando o seu devido espaço. Foi bonito o seu desabafo ali na entrevista coletiva lá na Americup, mas pra mim você realmente já era um cara super importante pra abrir a quadra, pra matar bolas de 3 pontos e agora essa geração com você, Jorginho, Iago, botando o Brasil no caminho certo, no caminho dos títulos. É isso que a gente quer ver. E quer ver você alegre e feliz, dominante dentro de quadra. Então é isso. O Franca tem os dois melhores jogadores em quadra contra qualquer adversário. Aí você vai me falar, mas na última temporada o MVP foi o Bright. Não, o Bright tá fazendo jogos absurdos. Aonde ele e o Alex Brabo colocaram o Bauru nas últimas 2 temporadas é negócio de cinema. Se eles conseguirem reproduzir de novo esses mesmos números e esse mesmo impacto dentro de quadra, vai ser um case a ser estudado e o Jaú ganhar melhor treinador do ano, porque realmente é feito histórico se eles conseguirem reproduzir novamente o que eles fizeram nas últimas temporadas. Pra mim são os dois melhores jogadores, e aí tem o DJ, um dos maiores estrangeiros da história do basquetebol brasileiro, se não for é um dos maiores da história. Tem aquela dúvida que faz sentido, né? É pertinente questionar quem é o maior, o DJ ou o Chamel. E aí a gente tem o DJ tetracampeão pelo SESI Franca. É um cara super disciplinado, o Mr. Eficiência, o único jogador da história a ter um 90, 50, 40 nos aproveitamentos de arremesso de quadra, em lance livre, 2 pontos e 3 pontos, respectivamente. Não erra. Todo mundo diz, quem joga ao lado do David, que é um privilégio para ver a disciplina e a consistência dele dia após dia. É o primeiro a chegar no ginásio e o último a sair. Trabalho, hard worker. O DJ realmente é um exemplo.
é importante a gente reconhecer. Ano passado ele passou por um momento muito difícil, né? Perdendo a mãe e deixando tudo dentro de quadra. Zabou ali na entrevista de campeão, né? Por ter passado esse momento difícil e por ter tido o apoio dos companheiros ali dentro de quadra e performado em altíssimo nível. Um cara que também já foi MVP da NBB jogando por Limeira, já foi MVP das finais jogando pelo Franca. É um baita de um jogadorzaço. Quero saber a sua opinião aí, quem é melhor, Chamel ou David Jackson? E o Elinho, super experiente, não abre mão do seu Big Three. Começa na montagem já com esse tripé aí renovado e aí fica complicado de vencer o Franca. Esse ano, perderam jogadores importantes que tiveram protagonismo na última temporada, é verdade. Facundo Corvalan deixou o clube indo pro Brasília, um jogador consistente ali na armação, defensivamente muito ativo. Perdeu também o Charles Rincon, um cara que vinha bem do banco, canhotinha afiada, um cara consistente nos arremessos de quadra. Perdeu também o Nathan Mariano. Nathan Mariano que teve uma participação muito importante na seleção brasileira, teve minutos de quadra, foi ganhando seu espaço, jogou minutos importantes dos dois lados da quadra, é um cara ativo nos tocos, tem mãos ágeis, conferindo ali os rebotes também nos tapinhas, matou bola de 3 pontos, foi um cara importante e acho que vai fazer falta nesse elenco, pela versatilidade em quadra, e o futuro dele ainda não está definido. Franca perdeu também na posição de pivô o Wesley BH, se transferindo para o Flamengo, jogador versátil, ativamente bom na defesa, mas que nessa posição se reforçou bem. Vamos falar um pouco mais sobre os jogadores que chegaram. Mas antes disso, a baixa que deve ser mais sentida pelo torcedor francano. O Didi, que enfim conseguiu cravar o seu nome na história do Franca, foi o melhor ala da última edição com folga, jogando demais, dos dois lados da quadra, intenso, muito bom defensivamente, matando bolas de 3 pontos, crescendo na reta final de campeonato, sendo importante demais na final. Põe aquela dunk dele contra o Minas. Não. Diretor, acha aí. Ó, passada, I Believe I Can Fly. Uou! E dunk dele, o Didi tava demais realmente, mentalmente concentrado, foi um baita jogador. Depois daquela novela lá atrás, você lembra aquela novela? Que o Didi falou que voltaria pro SESI Franca, acabou saindo 2 dias depois da recepção, da chegada, e aí foi pro basquete australiano, tentou a D-League, e aí acabou indo pro Flamengo. O torcedor francano ficou na bronca, mas agora eu tenho certeza que esqueceu o passado lá em Franca. Primeiro porque ele perdeu jogando pelo Flamengo na final pro Franca, e aí foi contratado pelo Elinho Garcia novamente, cirúrgico na montagem do time, trazendo o Didi pro seu elenco e fortalecendo demais o plantel que venceu a última temporada. Acho que vai fazer falta sim nesse elenco. E trouxe bons jogadores em todas as posições. Cordero Bennett, um dos melhores jogadores two-way vindo do São Paulo, é um bom jogador correndo a quadra. Eu fico imaginando ele e o Jorginho juntos, poder de chegada no ataque, jogando em velocidade nos contra-ataques, em transição e forçando muitos erros do adversário. O Bennett é um cara que já ganhou o prêmio de melhor defensor do ano 2 vezes, tem mãos ágeis, defende múltiplas posições, então vai casar muito bem nesse time do Franca, ao lado do Jorginho, mostrando agressividade defensiva, podendo correr a quadra e pontuar do outro lado. E o Elinho apostou realmente no DNA defensivo esse ano. O DNA defensivo do Franca que vem de longa data, sabe de onde vem? Da época de Hélio Rubens, o pai do Elinho, um dos maiores treinadores da história do basquetebol brasileiro, multicampeão como jogador e também como treinador. Teve a camisa número 8 aposentada lá no Pedrocão. Se você entra lá no templo do basquete, você vai logo ver a camisa 8 lá no teto. Põe a foto aí, põe a foto que essa foto é bonita. E o Hélio Rubens merece todas as homenagens. Reza a lenda que o Hélio Rubens, quando jogador, era um dos melhores defensores da história, que arrancava a bola das mãos dos adversários e como treinador sempre pregava muito a defesa de 1 contra 1. E ele era enérgico falando, e ele falava: tem que marcar mais, meu filho, tem que marcar pressionando, põe a pressão na bola, abaixa pra marcar. Que ele contava que quando ele era jogador, ele ia da casa dele até o Clube dos Bagres, a sede do clube onde ele treinava, agachadinho, como ele dizia, no zigue-zague, agachadinho, pra lá e pra cá, tem que defender, meu filho. Ele falava que ele ia da casa dele até o clube
defendendo em postura de zigue-zague. É mole? Esse é o espírito defensivo DNA francano que vem desde o Hélio Rubens, passou pro Elinho, e o Elinho tá resgatando ainda cada vez mais esse ano. Trouxe o Cordeiro Bennett e trouxe o Rafael Mineiro, que também é esse jogador super versátil, jogador que também já venceu o prêmio de melhor defensor do ano do NBB Caixa e que tava no Minas. Aí, outra coisa cirúrgica que o Franca fez. Nas entrelinhas do basquete, que para você se reforçar, você precisa ferir algum dos seus principais adversários. O que faz o Franca? Vai e traz uma das principais peças do vice-campeão da última temporada, o Minas. Tira o Rafael Mineiro, um pivô titular, jogador que pode atuar na posição 4, pode atuar na posição 5. Na minha visão, um dos jogadores mais subvalorizados do NBB Caixa. Sim, tem o seu valor, tem o seu protagonismo, mas, na minha opinião, é um cara que cai bem em qualquer time, que os treinadores amam, justamente por entender o seu papel dentro da equipe, por jogar bem dos dois lados da quadra e ser também esse defensor versátil. Defende de 1 a 5, não tem problema nos mismatches, pode trocar, joga acima do nível do aro e foi uma ótima contratação, deixando essa defesa muito forte. Você imagina uma defesa com Cordeiro Bennett, Jorginho e Rafael Mineiro. E aí então, você pensa num quinteto formado por Jorginho, Cordeiro Bennett, David Jackson, Lucas Dias e Rafael Mineiro. Pra mim, é o melhor quinteto do campeonato. Podem ter rivais que consigam vencer esse time? Sem dúvida nenhuma. Mas o Franca entra como favorito, na minha opinião. E também tem um outro jogador que pode ser, eventualmente, titular desse time, que é o Cristiano Felício. Chega pra ser o dono do garrafão do SESI Franca. É um cara muito forte fisicamente, que sem dúvida vai ajudar no jogo de pick and roll, fazendo bons bloqueios e rolando forte pra cesta. Tem um bom jogo de costas pra cesta também. Um jogador que tem passagens pela NBA, já jogou no Chicago Bulls, já jogou na Europa, esteve jogando no Japão na última temporada, sempre com bons números, sempre com boas participações, e que acredito que se tiver numa boa forma física, vai ser muito impactante dentro de quadra. Pensa numa dupla de pivôs formada pelo Lucas Dias e o Cristiano Felício. O Cristiano Felício fazendo bloqueio e rolando pra cesta, e o Lucas Dias rodando nas costas do pick and roll para matar a bola de 3. Já são jogadores que se conhecem da seleção brasileira, já atuaram juntos e vão ter facilidade nessa criação. Tem 3 pivôs que podem se revezar ali nas posições. Pode jogar o Mineiro e o Lucas Dias, pode jogar também o Mineiro na posição 4 e o Cristiano Felício como 5. E até, se o Elinho Garcia quiser jogar num small ball, num time mais baixo, pode botar o LD na posição 5 e até o David Jackson atuando como um 4. O David Jackson é forte fisicamente, não vai tomar prejuízo contra muitos dos 4 dos outros times. Então é o Franca montando uma equipe super versátil, e aí você tem 6 jogadores que, na minha visão, seriam titulares em qualquer elenco do NBB Caixa. Além desses 6 jogadores, tem um cara que eu tô curioso para ver como que o Elinho vai conseguir aproveitar ele nessa temporada, que é o Zu Júnior. É um jogador muito intenso dentro de quadra, então que casa bem com essa identidade que o Elinho vem colocando ao longo dos anos desse time francano, que é uma boa defesa seguido de um jogo em velocidade, um jogo em transição, tentando correr a quadra e pontuar em jogo de superioridade numérica. O Zu se encaixa perfeitamente, defende super forte, corre bem a quadra, finaliza muito bem próximo ao aro, tem aquele touch bom, né? Tem uma finesse ali na finalização das bandejas e sobe muito. Quem não lembra dele impactando o jogo das estrelas no torneio de enterrada, sendo campeão, o Pantera Negra? Põe os vídeos dele aí, porque é impressionante a altura que o Zu Júnior pula, o Pantera Negra. Sofreu uma lesão na última temporada séria e agora tá recuperado. Lesão no tendão de Aquiles, ficou muitos meses afastado, mas já tá mostrando que tá pronto para jogar. Então eu tô ansioso para ver como que o Elinho vai conseguir aproveitar, se ele vai ter mais minutos de quadra nesse time francano. Outra ótima contratação, também para trazer versatilidade para esse time, é o Nacho Laterza, o armador argentino que jogou no Oberá na última temporada e que tem um ótimo QI de basquete. 10,6 pontos, mais 6,7 assistências de média para ele na Liga Argentina na última temporada. É um jogador que joga muito bem o pick and roll, sabe municiar o pivô, sabe aproveitar o bom momento dos seus companheiros dentro de quadra, tem uma boa leitura de jogo,
Como um bom argentino, enxerga bem o jogo e tem um ótimo timing. E já aviso, se os defensores resolverem passar por trás no bloqueio com ele, ele tem um tiro confiável de 3 pontos, então o que vai dificultar demais para as defesas adversárias. Não vai dar para passar por trás com ele, porque ele pode meter essa bola de 3, então vai ser complicado defender o Nacho Laterza. E aí, você pensa numa formação com até 3 armadores dentro de quadra, sem perder o poder de fogo. O Nacho, Bennett e Jorginho, por exemplo, ou Nacho, Jorginho e David Jackson. Então, com muito poder de fogo exterior e com muita criatividade e versatilidade em quadra. E eu quero falar também do xodó da torcida francana, o João Mini. O João Mini vem jogando muita bola aí na LDB, é a prata da casa. É bacana também enfatizar esse trabalho de formação do Franca, sempre lançando bons jogadores no cenário nacional. Mas um jogador aí que sai da base do Franca e que não sei se vai ter tantos minutos de quadra, porque tem a possibilidade de ter 3 armadores já nessa formação inicial. Mas o João Mini é um cara que tem um bom entendimento de jogo, tem o poder na bola de fogo de 3 pontos, e eventualmente poderia até ser emprestado para alguma outra equipe do NBB Caixa para ganhar alguns minutos de quadra, para ganhar um pouco mais de cancha e voltar um pouco mais preparado. Eu até escrevi um texto sobre isso, vai lá nas redes sociais, vai lá no site do NBB, que é um texto falando de 10 jogadores da LDB que poderiam ter um espaço no NBB. Acho que o João Mini se enquadra nesse perfil aí, de repente poderia ser um movimento interessante. Dá uma olhada lá no texto e me diz o que você achou. E esse é o elenco do SESI Franca tentando abocanhar o pentacampeonato pela primeira vez na história. Eu acredito que eles têm uma grande chance de abocanhar esse troféu. Tem inúmeras variáveis ao longo do campeonato que vão dizer se isso é possível. Opina aí, o Franca é o favorito realmente para essa temporada? Ao longo dessa série, aqui a gente vai apresentar diversos fatores interessantes sobre tudo o que vai acontecer nesse NBB Caixa. O Franca, na minha visão, está entrando como favorito, mas tem os seus desafiantes. Na minha opinião, o Minas e o Flamengo se mantêm também lá no topo, na briga pelo troféu. A gente vai voltar aqui para analisar esses dois times. O Minas, que perdeu algumas peças importantes, como o Rafael Mineiro, indo para o Franca, como o Franco Baralli, que se transferiu para o Flamengo, e que azar, hein? Foi atropelado por uma moto. Pelo amor de Deus, hein, motoqueiro? Vai atropelar logo o Baralli, logo o craque de bola, hermano. Mengão também, que se reforçou bem, mas também perde peças importantes. O Franco Baralli é uma delas, contratado, mas que também vai ficar de fora aí nessa lesão, foi atropelado, só volta em fevereiro. O Juan, que tragédia também, se machucando na Copa América, o melhor pivô da posição 5 no NBB Caixa, com o pé nas costas, se reforçou também para a disputa do Mundial. O Flamengo é o Brasil na disputa do Mundial, a gente vai torcer pro Mengão, não tem jeito. Mesmo você francano que tá aí assistindo o vídeo, eu quero ver você torcendo pro Flamengo, hein? Aí eu duvido. Mas tá tudo bem, eu vou torcer pro Flamengo nesse Mundial. É isso, a gente tem que torcer pros brasileiros. Eu vou torcer pro Franca na BCLA, tô até com a camisa aqui. Franca também voltando firme nessa disputa pra tentar abocanhar o título da BCLA nessa temporada. Tem elenco pra isso, sabe vencer títulos, tem um treinador que sabe arrancar o melhor dos seus jogadores dentro de quadra, que é o Elinho Garcia. Esteve lá no Global Jam, passando toda a inspiração para aquela molecada conseguir o título lá no campeonato no Global Jam, tão importante, o Brasil sendo campeão novamente. O Brasil de novo ocupando as primeiras posições em torneios mundo afora, vencendo a Universiade, vencendo o Global Jam, vencendo a Copa América. É o momento do Brasa! Vamos aproveitar, o basquete brasileiro só cresce, o NBB fomentando esses grandes jogadores, sendo o grande celeiro desses craques aí para poder vestir essa camisa da seleção brasileira, e tamo junto sempre. Esse foi o primeiro vídeo. Depois me conta aí o que você quer ver aqui nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, é super importante. Eu quero saber o que você quer ver mais aqui nesse vídeo aqui. Quer saber quem são os melhores estrangeiros do NBB, quem são os melhores armadores, quem são os melhores defensores, quem se reforçou melhor? Vamos fazer de tudo um pouco. Me conta aí o que você quer ver durante essa temporada de NBB, que a gente vai atrás, que vão sair muitos vídeos aqui interativos para você poder participar. Demorou? Eu vou nessa, um beijo, fui, vou ficar com meu cafezinho aqui. Valeu!